Amém? Vamos sentar um pouquinho. Acho que agora tem os avisos, né? Quarta-feira, culto às 19h30. Quinta, GP de casais às 19h30. Quinta também haverá oração às 19h30 e sábado às 8 horas da manhã. Você que puder participar, venham. Domingo, dia 20/7, os 2 cultos, com o pastor Sérgio. Sábado, agora, às 18 horas, tem uma reunião especial com todos os professores da escola bíblica. Amém? É muito importante a sua presença. E, por favor, quem for participar dessa reunião, as professoras, confirmar com a irmã Daiane, do evangelista, a esposa do evangelista Alain. Amém? Está feito aí, dado o recado para os professores da escola bíblica. Dia 26, olha, tem até arte no telão. Vai haver uma festa gostosa aqui no Ministério Palavra e Vida. Ministério que gosta de festa, né? Festa da Roça, dia 26, a partir das 16h30. E aí, olha só, essa festa é voltada para também, não só uma festa, mas também para a unidade da igreja. Para que a igreja esteja presente, participando, tendo uma comunhão com os irmãos. Isso é muito importante. E o que acontece? Para essa festa acontecer, precisamos de ingredientes para fazer algumas guloseimas, é que fala isso? Eu acho que né? Vai ter barraquinhas, como sempre faz todo ano o Ministério Palavra e Vida, sempre se dedica muito a isso. E aí você que, sentindo no coração de doar alguma coisa, procura um obreiro na saída e fala, olha, eu quero doar, o que é que eu preciso doar, o que é que falta? Eu tenho brinquedos em casa, ou posso comprar uns brinquedinhos para colocar nas barraquinhas, para que possa arrecadar fundos. Porque, irmãos, para manter toda essa estrutura, tem um custo muito alto. Então, esse evento é para arrecadar fundos para o ministério. Então, participe, mas participa com todo o teu coração. Não deixe o inimigo trabalhar na tua mente. Eu não posso, eu não quero, eu não vou. Não faça isso. Faça com o coração. Tudo que você puder para o ministério, em prol do ministério, porque você está fazendo para Jesus, não é para o homem. Amém? Então esses são os avisos. Está aí, dia 26 de julho, a partir das 16h30, esse convite fica estendido para toda a igreja. Convide amigos, parentes, vizinhos, também estarem presentes. Amém? Eu queria que você agora unisse a sua fé com a minha, em favor de 2 vidas. Altair e Osvandir. Essas 2 pessoas encontram-se com alguma enfermidade. O pedido aqui não especifica, mas nós cremos num Deus soberano, que Ele é o médico dos médicos, e não importa o tamanho da enfermidade, mas com a nossa fé, e com a fé de Altair e Osvandir, Deus vem operar um milagre. Amém? Então você que crê, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos agora, Senhor Deus, a vida do Altair e do Osvandir, Pai. Senhor, vai de encontro a essas vidas agora. Não sei onde que eles se encontram nesse momento, mas nós te pedimos, porque a tua palavra, Deus, diz, é muito clara para nós, que corre velozmente sobre a face da terra. Então não importa agora o local que ele se encontra, a tua palavra vai de encontro a essas vidas. E Pai, faz o teu querer na vida deles, ó Deus. Faz. Envolve, Senhor Deus, essas vidas na força do teu poder.
e dar a eles, ó Deus, o refrigério, aquilo que eles mais precisam, Pai. Saúde, saúde plena. Assim, Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos, porque cremos, ó Pai, na cura dos teus filhos. Por isso, Senhor, eu entrego eles agora, o Altair e Osvandir, em tuas mãos, te dando graças, te louvando e te agradecendo por esse milagre na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu ia pedir para o grupo de louvor cantar mais um louvor, mas eu quero agradecer os irmãos de todo o coração. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são plenos sempre, tá? E eu vou para a palavra. E gostaria muito que vocês prestassem muita atenção. Na nossa vida cristã, nós enfrentamos muitas barreiras, muitas dificuldades, muitas coisas, obstáculos, se levantam contra nós. E quantas e quantas e quantas e quantas. Se eu for pedir aqui para vocês nominarem, a gente vai ficar aqui até meia-noite e não vai dar tempo. Cada um nominar os obstáculos que nós enfrentamos. Mas esses obstáculos que se levantam contra as nossas vidas é para serem vencidos por nós. Esses obstáculos, quando eles tentam, é para que você se fortaleça cada vez mais na presença de Deus. Então o que eu vou pedir para os irmãos, que prestem muita atenção. Você que já caminha há algum tempo e está passando por alguma dificuldade, eu quero despertar em você a fé que está dentro de você. Nós temos uma fé que o próprio Senhor nos deu. Mas nós pegamos essa fé e prendemos ela. Imaginem aqui comigo que a sua fé fosse algo que você coloca, não sei se eu posso falar isso, em uma gaiolinha. Eu acho que tem, né, pessoas que têm autorização para criar um passarinho, né? Imagine que você pega a tua fé, da tua vida inteira, e coloca dentro dessa gaiolinha. Como que você vai ter forças para lutar? Como? O Espírito Santo que mora, que habita dentro de nós, ele tem que ter liberdade para atuar na nossa vida. Mas nós pegamos isso e trancamos. Sabe por que a gente faz isso? Porque nós queremos agir de maneira própria. É a minha própria vontade, são os meus próprios desejos que eu quero, que eu busco. Mas na verdade é a vontade de Deus que tem que prevalecer sobre as nossas vidas. Por quê? Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Mas nós pegamos essa vontade dele, que ele tem o prazer em nos abençoar, prazer em nos curar, prazer em fazer tudo aquilo que nós precisamos, aí a gente nega. A gente pega tudo aquilo e diz, não vou conseguir. Não tenho fé para ser curado. Não tenho fé de ultrapassar essas barreiras que se levantaram sobre a minha vida. Nós fazemos isso o tempo inteiro. E olha que eu estou falando de pessoas da igreja, que ouvem a palavra, que são instruídos para vencer as dificuldades. Mas a verdade, quando se levanta o primeiro obstáculo, ele já começa a murmurar.
já começa a reclamar, e cadê a fé? Onde ela está? Presa. Onde está o Espírito Santo que deveria estar atuando na nossa vida, nos fortalecendo? Nós prendemos. Deixamos ele quietinho lá. Ô Espírito Santo, fé, fica aí. Não se mexe, deixa que eu vou resolver o problema. Eu vou resolver. E quando você faz isso, você consegue resolver os problemas? Aí fica aquela interrogação. Será? E eu quero hoje, através do Espírito Santo e da Palavra de Deus, fortalecer você nessa fé. Para que você venha superar essas dificuldades. Eu não sei qual a sua dificuldade. Jamais eu vou saber, a não ser se você conte para mim. Mas uma coisa eu tenho certeza, que aquele que habita dentro de você, o Espírito Santo, Ele sabe. E Ele quer fazer essa mudança na sua vida. Ele quer transformar a tua vida. Mas você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar de forma plena. Não adianta eu querer fazer com as minhas próprias forças. Eu não vou conseguir alcançar nenhum objetivo na minha vida. Eu não vou conseguir romper nenhum obstáculo. Eu não vou conseguir receber aquilo que eu mais preciso. Por quê? Porque a minha fé está presa. Eu não coloco em prática. E eu queria hoje fazer, através do Espírito Santo, que você venha resistir às tentações que se levanta contra você e fazer a sua fé ser inabalável. Que você venha acreditar verdadeiramente no Evangelho, na Palavra de Deus, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que minta. Então tudo que está escrito é verdade. Agora depende de Deus para as coisas acontecerem nas nossas vidas? Não. Depende de cada um de nós. Nós que dificultamos em receber aquilo que Ele já preparou para nós. Mas nós colocamos obstáculos o tempo inteiro. E eu queria trabalhar com você agora, pedir que você ou abra a sua Bíblia, ou acompanhe no telão, que vai ser projetado, Tiago, capítulo 1, do verso 2, por diante. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, só quando eu olhar para vocês aqui por cima, é porque eu não consigo olhar pelo óculos para vocês, que aí eu não vejo vocês. Aqui é para mim ler, então eu olho para vocês por cima, amém? Só para vocês acharem que eu estou ficando meio maluco, levantando a cabeça toda hora, tá? Olha o que diz a palavra de Deus, Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E aí isso já nos chama a atenção, por quê? Porque ele está falando que nós não vamos passar por uma, duas, mas por diversas, várias. Por isso que eu falei para vocês, se eu for nomear, para que vocês nominem as adversidades, os problemas, as dificuldades que vocês enfrentam, que nós enfrentamos, nós não sairíamos aqui hoje. Porque são diversas situações que se levantam contra nós. Mas eu preciso crer na palavra de Deus. Ele disse para que meus irmãos considerem motivo de grande alegria. Sabe por quê? Porque quando vem uma provação para você, uma dificuldade, é porque você está provocando o inferno. É porque você está lutando para vencer. Mas essa luta, você não pode duvidar daquilo que Deus tem para você, daquilo que Ele já preparou para você. Você tem que ter alegria. Aí você pode falar assim, pastor, como que eu posso ter alegria passando por diversas provações ou tentações ou dificuldades? E aí é que entra o segredo. Quando você
mesmo diante dessa dificuldade, mesmo diante desses obstáculos, você se alegra em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque lá em 1 Tessalonicenses, deixa eu ver aqui se eu coloquei aqui, para não falar nada. 1 Tessalonicenses 5,18, e eu quero ler com você. Paulo escreveu aos Tessalônicos: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Então a vontade do Pai é que mesmo diante dessas dificuldades, você dê graças, você glorifique ao Senhor. Sabe o que vai acontecer? A tua dificuldade, o teu problema, que se levantaram para tentar te derrubar, eles não vão resistir à tua alegria em Cristo. Não importa o tamanho da enfermidade, não importa o tamanho do problema, quando você se alegra em Cristo, esse problema ele vai embora, porque ele não resiste ao poder de Deus. A palavra de Deus ela é muito pura. Deem graças em todas as circunstâncias, em todas as situações, não importa o tamanho. Aí você pode falar assim: pastor, o senhor não conhece o meu diagnóstico? Não, eu não conheço, mas aquele que criou o céu, terra, mar, universo, aquele que tem o controle e o domínio sobre todas as coisas, conhece. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. Por quê? Porque Ele habita dentro de você. Mas nós impedimos o agir do Espírito Santo. Nós impedimos. Quando duvidamos o que Deus pode fazer. E Ele quer fazer. A todo momento. Ele quer curar, Ele quer libertar. Ele quer trabalhar, Ele quer abençoar. Ele quer multiplicar a tua fonte de renda. Aí a pergunta que fica com aquela interrogação gigantesca: você crê? Você confia na palavra de Deus, o que está escrito? Porque a verdade, irmãos, é que nós duvidamos de Deus o tempo inteiro. Mas queremos receber de Deus. E eu não estou aqui hoje para dar puxão de orelha na igreja não, tá? É porque eu fico indignado com as situações que a gente vê pessoas de Deus passando. Porque falta uma prática. Que prática é essa? A prática da fé, da confiança, da certeza, do crer, do agir de Deus que a gente não confia. Nós precisamos confiar mais, crer mais, mas a gente deixa tudo preso. Tudo preso. A gente não quer deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Nós falamos que queremos, mas a verdade a gente impede o agir de Deus. Quando duvidamos do que Ele pode fazer. A todo momento nós duvidamos. Será que eu vou ser curado? Olha, pergunta. Será que eu vou vencer essa dificuldade? Será que algo vai acontecer de bom na minha vida? Claro, vai ficar no será, não vai acontecer nada na tua vida se você ficar colocando interrogações no propósito de Deus. Você tem que colocar a tua confiança, a tua certeza, a tua fé em prática, para que você venha romper todas essas barreiras, essas dificuldades que se levantam, não importa o tamanho. Não importa o tamanho. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é muito maior do que você possa imaginar. Muito maior do que essa dificuldade, esse problema, essa enfermidade. Ele é muito maior do que tudo isso. Mas para nós recebermos o que Ele tem para nós, nós precisamos crer, ter fé e confiar. Aliás, na verdade você tem fé.
Todos nós temos fé. Amém? Me acompanha aqui. Todos nós temos fé. O que falta para que a gente venha romper tudo isso é a prática, a confiança. Isso nos impede. E eu escrevi algo aqui, isso aqui eu recebi de Deus de todo o coração, e eu quero ler para você. Na verdade, eu preciso ler o versículo 3 primeiro. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz. Então, agora a gente começou a entender que se eu praticar a minha fé, eu vou perseverar. Então, eu posso agora praticar tudo aquilo que eu deixei de receber de Deus, agora eu posso colocar em prática a minha fé, a certeza que Ele vai fazer alguma coisa. O que é perseverança? É a qualidade de não desistir de alcançar um objetivo, de alcançar uma meta, mesmo diante de dificuldades, desafios ou contratempo. É a capacidade de persistir e insistir e manter o foco com determinação e firmeza até alcançar os meus objetivos em Deus. Então, quando eu coloco a minha fé em prática, eu vou perseverar na minha fé, crendo que Deus vai fazer alguma coisa para destruir aquilo que me impede de vencer, até de prosperar. Eu vou ter uma meta, um foco. Não, Jesus, a tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. Então eu creio, eu não vou duvidar. A tua palavra diz que eu já fui sarado pelas tuas feridas. Então eu creio que eu sou curado. Isso é colocar a fé em prática. É não duvidar do que Ele pode fazer. Porque você vai ver comigo daqui a pouquinho, o próprio Tiago, inspirado por Deus, ele fala que aquele que duvida, e aí? Então não vamos duvidar do que Deus pode. Não vamos duvidar do que Ele quer fazer. Vamos confiar mais. Vamos praticar mais a nossa fé. De repente você entrou aqui pensando em desistir de alguma coisa na tua vida, porque você não está vendo o resultado. Mas eu quero chamar a sua atenção. Coloca Jesus no centro desse problema, que Ele vai te responder. Coloca Ele, fala: Senhor, porque você não tem que fazer uma oração. Não, conversa com Jesus. Fala: Senhor, se levantou uma situação contra mim, contra a minha vida, contra a minha saúde, não sei qual o problema. Mas o Senhor disse que estará comigo todos os dias. Então, vê essa situação para mim. Olha, eu estava impedindo o Espírito Santo trabalhar na minha vida, mas agora eu entendo que se eu não deixar Ele agir, eu vou perecer. Então, Pai, faz agora o teu mover sobre a minha vida. Eu deixo agora. Libera, meu irmão, o Espírito Santo. Deixa Ele trabalhar. Não fica aprisionando, colocando dificuldades. Não. Deixa Ele trabalhar. Sabe o que vai acontecer? Se neste momento, porque esse momento seria hoje e amanhã, neste momento, agora, eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus, se você deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida agora, não importa o teu problema, Deus vai te honrar. Ele vai fazer acontecer.
Mas é necessário que eu deixe Ele trabalhar, Ele agir, Ele fazer o que tem que ser feito. Não fazer aquilo que eu quero. Por quê? Porque as minhas vontades, os meus desejos, não vão agradar a Deus. Mas a vontade dEle é plena e perfeita para todo o sempre em nossas vidas. Glória a Deus, receba Jesus. A perseverança é a virtude de continuar firme em busca por algo, seja um sonho, um projeto, uma meta, uma cura, sem deixar ser abatido pelas adversidades. É a força de vontade de seguir em frente, mesmo quando as coisas ficam difíceis e o desânimo tenta tomar conta. Não desista, porque Deus é com você. Não desista. Por mais dificuldade que venha, por mais situações, problemas, não desista. Mantenha o seu foco em Jesus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, quando eu olho para Jesus, eu não vou ver as dificuldades, os problemas, porque eu estou olhando para o alto. O próprio salmista diz: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não vem do homem, não vem do amigo, mas aquilo que vem de Deus, aquele socorro que vem de Deus, ele vem para resolver os teus problemas. Só que nós precisamos crer, precisamos confiar, precisamos praticar a nossa fé. É fácil resistir às tentações? Não, não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós queremos agir pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias vontades. Mas quando nós deixamos o Senhor agir, aí sim, a perseverança ela vai nos fortalecer e nós vamos romper tudo isso. De repente, você recebeu um diagnóstico e na sua mente, você está entristecido ou entristecida porque não vê o problema ser resolvido de imediato. Mas eu quero dizer para você que se você descansar em Deus, confiando na plenitude dEle, na soberania dEle, porque Ele é soberano em todas as coisas, pode ter certeza que a resposta virá. E você irá glorificar e exaltar o nome do Senhor a todo momento, porque a tua vida espiritual vai tomar um rumo totalmente diferente. Ela vai decolar, porque você não vai ver mais as situações, mas vai ver o agir de Deus. Amém? Meu celular está apagando toda hora. Oh, Jesus. Hebreus 11, 6. Diz assim para nós: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o... Então tem resposta. Tem resposta, irmã Vera. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima... E aí o convite para você é que a partir desse culto agora, você venha se aproximar mais de Deus. Então quando eu me aproximo dEle,
né? Precisando, eu crendo agora, tirando o precisando, mas eu crendo verdadeiramente, amém? Que Ele existe. Aí, no finalzinho diz que aquele que o busca vai receber, vai ser recompensado. Então eu preciso confiar mais. Glória a Deus. Coloca o versículo seguinte, Vitor, por favor. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família por meio da fé. Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Olha que coisa. E a gente fica duvidando desse Deus. Esse homem, quando construiu a arca, naquela época não chovia, mas ele creu, foi por fé, venceu, salvou a família e os animais também. E por que a gente está perecendo como cristão, como os filhos de Deus? Por que enfrentamos tantas dificuldades? Por quê? E eu vou responder para você. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos colocar a nossa fé em prática. Não vamos duvidar desse Deus maravilhoso. Da soberania dEle. Do poder. E nós temos tudo isso a nosso favor. Tudo. Mas a gente rejeita. A gente não quer. A gente deixa de lado. Por quê? Por falta da prática da fé. Não acreditando, duvidando o tempo inteiro, mas queremos receber. Sabe, irmão Joelson? A todo momento a gente quer algo de Deus. Aí eu pergunto, a gente quer receber algo de Deus, mas nós perguntamos para Ele se nós estamos preparados para receber? A nossa vontade é sempre para nos favorecer. Alguém discorda? Sempre. Mas a vontade de Deus é para que todos vençam. Todos superem. Mas a nossa vontade é eu. Nós não pensamos no próximo. Nós pensamos em nós mesmos. A todo momento. Aí queremos agir por vontade própria. E a vontade de Deus. Depois eu vejo Deus. Depois eu vou ver aí se o Senhor pode fazer alguma coisa por mim. Peraí, irmãos. Deus pode todas as coisas. Nós é que impedimos isso. A todo momento. Por isso que sofremos. Por isso que passamos por dificuldades. Por adversidades. Enfermidades. Porque duvidamos. Vamos voltar lá para Tiago. Versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Eu vou repetir para não ficar dúvida. A perseverança deve ter ação completa. Então eu tenho que crer, confiar e convicção de que Deus
está no controle da minha vida. A vontade de superar e vencer todas as coisas é sem duvidar, com a plenitude de Deus. Eu não posso duvidar da plenitude de Deus. Eu tenho que duvidar de mim mesmo, mas não de Deus. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, 5, né? Peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Então, se me falta sabedoria para falar com o Senhor, Senhor, me ajuda. Me dá sabedoria para que eu possa entrar na sala do trono com ousadia e falar com o Senhor. Porque a situação ficou muito difícil. Mas aí eu estou aprendendo hoje, aqui no domingo, desse culto da manhã, que eu tenho que colocar a minha fé em prática. Então eu vou entrar na sala do trono com ousadia, sem duvidar do que o Senhor está me ouvindo, sem duvidar que o Senhor pode fazer algo, e eu quero te apresentar tudo aqui. Esses aqui são os meus problemas. São as situações que se levantaram contra mim. Agora eu sei que eu não vou mais agir por vontade própria. Eu vou deixar o Senhor tomar conta de tudo isso para mim. Você pensa que você está desagradando a Deus? Você está alegrando o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Ele gosta de ousadia. Ele gosta de pessoas que não duvidam. Ele gosta de pessoas que chegam diretamente para Ele, colocam a situação, crendo, confiando, na certeza de que Ele vai operar o milagre. Que Ele vai resolver o problema. Não duvidando. Versículo 6. E aí quando eu peço, sabedoria a Deus, que Ele vai dar para mim livremente e será concedida, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Opa, então se eu duvidar de Deus, eu não tenho nenhuma estabilidade, eu vou ficar vulnerável, eu vou receber alguma coisa de Deus? Não, aquele que duvida é semelhante à onda do mar. E o que mais se vê hoje? Chega a chocar a gente. São cristãos com instabilidade na vida espiritual. Sabe por quê? Porque duvida. Os jogadores de futebol, me perdoem. Aqui eu não sei, não entendo de futebol. Mas imaginem. Pensa aqui comigo. Quantos jogadores tem no time de futebol? Quem entende de futebol? Eu não sei. 11. Ah, tá aí. Mas 2 times são 22. Então raciocine aqui comigo. 22 pessoas correndo em um gramado em busca de um objetivo. Sim ou não? Tá, nada contra quem torce por futebol, tá? Por favor. Eu não torço, eu sou reservado a isso. Mas eu respeito a cada um que tem o seu time. Mas o que eu quero dizer para você? 22 pessoas buscando alcançar um objetivo, que é levar aquela bola até para ser um vencedor. Sim? 22 pessoas. Aí, Deus chega para você e diz: olha, se você não duvidar de mim, eu vou com você. E aí, esse objetivo ao qual você tanto luta, essa meta que você quer alcançar na tua vida, eu vou conceder para você. Você não precisa de 22 para correr. Só de mim.
Para você alcançar teu objetivo, você só precisa de mim. E nós queremos alcançar os nossos objetivos ou alcançar uma meta buscando respostas humanas. Mas na verdade, os nossos objetivos, essa meta ao qual eu quero alcançar na minha vida, eu só preciso de Jesus, de Deus. E Ele vai me conceder. Você leu comigo aqui. Se é por falta de sabedoria, peça. Que Ele vai te conceder. E Ele vai dar livremente. Ele não vai fazer restrições. É livre. Só que eu preciso pedir, crer e confiar. E aí, aquela meta, aquele objetivo que 22 correram para alcançar, eu vou sozinho com Jesus. E aí eu vou alcançar a minha meta, eu vou alcançar o meu objetivo, eu vou alcançar a cura, eu vou alcançar a libertação, eu vou alcançar tudo aquilo que Ele já preparou para mim. Só que eu não quero, entre aspas, enxergar isso. Eu quero colocar mais dificuldades. Por quê? Porque vir à igreja de manhã está muito frio. Dificuldades. Porque participar de um grupo da igreja é difícil, é complicado, não tenho tempo. Mas eu quero alcançar o objetivo. E nós dificultamos o tempo inteiro a nossa própria vitória em Cristo Jesus. Por quê? Por falta de sabedoria. Peça a Ele, conversa com Ele, fala: Senhor, eu não estou tendo sabedoria suficiente, mas me ajuda. E pode ter certeza que Ele vai te ajudar. Vamos voltar para Tiago. Nós lemos o 6, amém? Peçam, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A verdade é que duvidamos de Deus em todo o tempo, negociamos a nossa fé, o nosso crer, com as adversidades da vida, mas queremos receber de Deus a todo tempo. Mas a nossa fé, a gente quer negociar com Ele. Não negocie com Deus. Não faça isso. Apenas creia somente e confie. Não pense, 7. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente divina e é instável em tudo que faz. O que é ter mente divina? É aquele que vem à igreja, participa dos cultos, participa dos GPs, das reuniões, mas ele é instável. Primeiro obstáculo: se alguém pisar no pezinho dele, pastor, eu vou embora da igreja. O que aconteceu, irmão? Fulano pisou no meu pé, eu não gostei. E aí? Eu fui à igreja, ninguém olhou para mim, ninguém falou comigo. Vou embora, não fico mais aqui. Aí eu pergunto: você falou com alguém? Você procurou alguém para falar um oi? Você procurou alguém para dizer: olha, eu estou chegando, me ajuda? Façam isso, irmãos. Igreja
é para ter unidade. É para que todos estejam juntos, caminhando no mesmo propósito. Não é para um ou dois, é para todos. Mas nós queremos fazer tudo o contrário. Então o alerta da palavra de Deus hoje para nós é que nós venhamos, né, a ser firmes na fé. Não queremos colocar não queremos deixar que os obstáculos nos impeça de nos aproximarmos de Deus. Que nós precisamos estar praticando a nossa fé, sem duvidar do que Ele pode fazer. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 9. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Então, quando você não duvidar mais de Deus e Ele te abençoar, Ele vai te elevar em uma posição muito maior. Mas o que Ele pede é que você seja humilde de coração, que você tenha humildade, que você pratique essa humildade com os teus próximos, com aqueles que se aproximam de você. Pois o 10. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condições humildes, porque passará como a flor do campo. O que é isso? O que ele está falando aqui? Muitas pessoas, por terem às vezes condições maiores, mas têm humildade no coração, para Deus é um privilégio. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor, e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque Deus de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, feliz é o homem que persevera, é aquele que não desiste, é aquele que continua, mesmo passando por dificuldade, mas ele continua buscando viver na presença de Deus. Pastor, mas se não tiver nenhum resultado, continua perseverando na presença de Deus, confiando na plenitude dEle, que o mais Ele fará. Essa é a vontade de Deus. Vou pular para o 17, para a gente já encerrar. Amém. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, porque Deus não pode mentir, Ele não muda, Ele é imutável. O que Ele foi ontem, é hoje e será eternamente. Ele não muda. E a palavra dEle também não volta vazia. Por quê? Porque Ele está falando conosco. E Ele está dizendo para nós que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos,
Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Lembra que eu falei? Se alguém pisar no seu pé, ou se alguém pisou no seu pé, pede perdão por ter colocado o pé debaixo do dele. Mas não saia da igreja porque alguém pisou no seu pé, ou você pisou no pé de alguém. Sabe? E aí, se Deus é maravilhoso, nós precisamos estar prontos para ouvir a palavra de Deus. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza e fique com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé? Eu creio que o recado de Deus foi dado. Tá, se eu falei aqui um pouco meio alto, mas é porque mexe com a nossa emoção quando vemos pessoas sofrendo por falta da prática da fé. Então é necessário dar esse despertar à igreja, para que a igreja venha permanecer firmes, constante, e não inconstante, mas constante. Porque quando a gente se levanta para lutar, Deus também se levanta do trono para ouvir as nossas orações, o nosso clamor. E Ele nos ouve e nos atende a todo momento. Mas precisamos confiar mais nesse Deus. Precisamos crer mais. Precisamos praticar mais a nossa fé. Eu creio que agora, eu espero assim, que você que estava com essa fé, com o Espírito Santo enclausulado, preso no teu coração, que você tenha agora libertado ele, deixado ele agir. E agora ele tem liberdade para trabalhar na tua vida. Não importa as circunstâncias, não importa o problema, não importa a dificuldade, mas se você colocar ele agora, falar: Jesus, sonda o meu coração agora. Porque, Pai, as minhas vontades são fúteis diante das tuas vontades. Porque os meus desejos são próprios, são para mim mesmo. Mas a tua vontade é plena, tua vontade é perfeita, a tua vontade agrada. E se eu ficar na tua presença, Senhor, eu sei que eu vou superar tudo isso. Então o convite agora é para que você feche os teus olhos, não duvidando do poder de Deus, mas agora crendo verdadeiramente, confiando. Confie. Não duvide agora. Deus, Ele quer trabalhar na tua vida, na nossa vida. Mas Ele quer liberdade, Ele quer espaço. Esquece agora o problema que estava te afligindo, que estava te tirando do foco da presença de Deus, que estava te colocando dúvida no teu coração. Será que Deus vai fazer mesmo algo sobre a minha vida? Será que Deus vai me curar? Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai prover? Pega todas essas dúvidas agora e joga tudo fora. Joga fora. E fica com a palavra de Deus, que é pura, que é verdadeira, que não mente e que pode, nesse momento, nesse exato momento,
pode te libertar desse mal, pode curar. Se você está orando agora por algum parente enfermo, coloca o nome dele agora no altar do Senhor, que eu tenho certeza que Deus está ouvindo a tua oração agora, e o agir dele é imutável. Nenhum homem sobre a face da terra vai mudar o agir do Senhor. E essa pessoa ao qual você está orando agora, está entregando a vida dessa pessoa agora nas mãos do Senhor, pode ter certeza que você virá com um testemunho de cura, de libertação, com um testemunho de que Deus fez o melhor, de que Deus agiu, que Deus curou, que Deus libertou, porque nós fomos feitos para a glória dEle, para glorificarmos a Ele em todo momento. Então não vamos duvidar do poder de Deus. Agora fala para Ele: Senhor, entrego, Senhor, a minha vida em Tuas mãos. Agora eu sei em quem eu tenho crido. Não vou mais duvidar. Não vou mais duvidar do que o Senhor é para mim. Porque até aqui eu estava duvidando. E agora eu percebo que se eu duvidar, eu não vou ver o Teu agir na minha vida, porque eu vou ficar como a onda do mar, indo e voltando, inconstante, não vendo nenhum resultado na minha vida. Mas eu não via, agora eu vejo, porque agora eu não vou mais ser inconstante, mas eu vou ser perseverante na Tua presença, e eu creio verdadeiramente que o Senhor é comigo. Assim, Senhor, eu entrego agora a igreja, Pai, em Tuas mãos, os Teus braços, ó Deus. Colhe, Senhor, agora cada oração, cada pedido, cada clamor, ó Pai. Aquele que nem te pediu nada, só agradeceu, é porque ele já tem fé suficiente. A fé dele já superou todos os limites e todas as barreiras. Assim, Pai, eu entrego a igreja agora em Tuas mãos, e te agradeço, Pai, pela Tua presença aqui conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com todo o teu coração.